Capítulo 3, versículo 2 de Eclesiastes diz assim: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derrubar e há tempo de construir. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedras. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de procurar e há tempo de perder. Há tempo de guardar e há tempo de jogar fora. Há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Há tempo de amar e há tempo de odiar. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Eu parei essa semana porque isso estava tão forte dentro de mim que eu fui estudar a fundo cada um desses tempos. E o Senhor começou a falar de uma forma muito profunda a minha vida. Eu estava ali numa crise, sabe? Eu estou numa crise. E quando a gente fala sobre crise, é aquele momento que a gente está assim, ó, podendo avançar ou podendo cair. Ou seja, se você entende, você muda a sua vida. Mas se você não entende, você pode piorar a sua vida. E aí, olha que coisa tremenda quando você para meditar na palavra de Deus. Meditar é você pegar um caderno, um dicionário, um lápis e olhar cada detalhe do texto. Tem gente que diz: eu leio a Bíblia e não entendo nada. É porque ela é um livro espiritual. A gente tem que orar, a gente tem que pedir a Deus: Senhor, fala comigo. A gente tem que sentar e prestar atenção em cada declaração. E quando eu parei então para meditar: Senhor, o que eu ainda não entendi? O que eu preciso compreender? Eu voltei então para o versículo 2, quando diz: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Sabe o que significa essa palavra nascer? Parir, dar à luz. Então, se a Bíblia diz que há um tempo para nascer, esse nascer não está falando só da vida, quando você vem à tona, mas quando você também gera algo para a sua vida. Se a gente está tentando entender os processos da vida, e a Bíblia diz que há um tempo para nascer algo na nossa vida, algo novo. Só que quando a gente vai entender o que é nascer, é o fim de uma gestação. Sabe o que a gente mais uma vez reforça aqui? Nada acontece do nada. Nada acontece do nada. O que você está parindo? O que você está gerando nesses dias? Aquelas transformações que você está querendo viver, você está simplesmente se movimentando ou você está gerando? Porque quando uma mulher engravida, ainda que ela não queira, essa semente que está dentro dela começa a transformar o seu paladar, o seu humor, o seu corpo. Sim ou não? Mesmo que ela não queira, é involuntário, é um outro ser que está ali. E aí não tem como a gente negar isso e dizer que a gente está grávido e continuar a vida como se não estivesse. E eu lembro que quando eu preguei sobre isso, foi numa época que a minha esposa estava fazendo um circuito aqui na praia, aquele negócio de levanta pneu e um monte de coisa. Tenta imaginar uma mulher grávida, ela dá para continuar fazendo o circuito? Não tem como. Se ela continuar, até dá, mas se ela continuar fazendo o circuito como se ela não tivesse grávida, o que vai acontecer? Ela vai matar o seu bebê. Quantas pessoas têm falado que estão querendo viver algo novo, mas o seu comportamento não revela que você está gerando algo novo, porque não tem como vir algo novo desse comportamento que você está tendo. Se você está agindo da mesma forma, da onde vai vir algo novo na sua vida?
Consegue entender? Olha como é que é interessante eu parar para entender, cara, é tempo de nascer. Nascer o quê? Eu estou gerando alguma coisa? Você está gerando, porque tem coisa que só vai vir se a gente gerar. Existem coisas que a gente só vai desfrutar se a gente gerar. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá da sua fé. Por isso que você vai ver pessoas que tiveram milagres na Bíblia, foram pessoas que falaram, se ao menos eu tocar, elas pensaram e começaram a caminhar rumo ao seu milagre. E quando elas chegaram lá, passando por cima de multidões, descendo no telhado, fazendo e acontecendo, subindo na árvore, sempre eles ouviram, vai, a tua fé te salvou. Não foi a fé dos outros, não, é a fé daquelas pessoas. Porque quantas delas chegaram até Jesus e perguntaram, Jesus ainda perguntava, o que queres que eu te faça? O que você quer de mim? Eu preciso saber, eu quero uma bênção. Não, existe uma área da minha vida, eu estou gerando algumas áreas da minha vida que eu preciso mudar. E foi impressionante que quando eu parei para gerar, quando eu parei para entender o que eu estava gerando e o que eu poderia gerar, eu comecei a perceber que haviam caminhos que eu desconhecia. Eu comecei a perceber que tinham coisas que tinham que sair da minha vida e que era molinho sair, mas eu era ignorante com relação àquilo. Mas eu só consegui descobrir porque eu pedi para a luz acender. Porque eu parei para entender o que está para nascer na minha vida. Porque se é tempo de nascer, então eu preciso gerar. Outra coisa, é tempo de morrer. Esse morrer, a gente viveu, né, esse tempo agora, onde a gente foi consolado por várias perdas que a gente teve. Esse morrer falou muito comigo, porque quantas pessoas que a gente orou, que a gente buscou, que a gente gerou, mas ainda assim, morreu. Terminou o propósito. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, que essa palavra aqui, morrer, significa executar, dar fim. E aí na hora eu me lembrei quando Jesus estava na cruz, antes dele morrer, alguém lembra o que ele declarou? Está consumado. Ou seja, ele cumpriu o propósito. Olha só que coisa tremenda. Quando chega o tempo, querendo você ou não, cumpriu-se o propósito, acabou, não tem mais o que fazer. E é isso que nos consola. Há tempo de nascer, e isso a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente está querendo viver algo novo, mas a gente está gerando algo que a gente não quer, e a gente não está percebendo que logo depois o texto vem dizendo que há tempo de plantar e há tempo de colher, porque nada acontece do nada, tudo acontece a partir de uma semeadura que a gente está fazendo. Então eu comecei a parar para pensar nisso. Há tempo de nascer, há tempo de dar a luz. Cara, o que eu estou gerando? O que eu estou gerando? E há tempo de morrer. Existem coisas que ainda que você queira, quando você se abrir para Deus, Ele vai tirar da sua vida. Ele vai tirar da sua vida e você vai ter que aceitar, que é o melhor que Ele tem para você. Logo depois, o texto fala assim, há tempo de matar e há tempo de curar. Não fala há tempo de matar e há tempo de ressuscitar. Fala que há tempo de matar e há tempo de curar. Sabe o que veio ao meu coração? Que se por um lado existem coisas que quando chega o ciclo, eles fecham na nossa vida e aquilo se vai, e a gente não tem como tentar segurar, porque morreu, acabou o tempo, fechou o ciclo. Por outro lado, tem coisa ruim na nossa vida que não vai, é a gente que tem que matar. Tem coisa que morre, porque chegou o tempo de Deus. Tem coisa que sai da nossa vida, porque chegou o tempo de Deus. E não é só coisa ruim não, tem coisa boa que vai embora, porque chegou o tempo, cumpriu o propósito. Agora tem coisa ruim que é a gente que vai ter que matar. Tem coisa ruim que é a gente que vai ter que destruir, que é a gente que vai ter que dar um fim. E tem outras coisas que é tempo de tornar saudável. Ou seja, está ruim,
mas tem conserto ainda. Olha como é que é importante eu entender. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou, mostrando que existe, tudo que a gente vive na nossa vida é fruto de uma semeadura que a gente faz, nada acontece do nada. Então, se você quer colher, você tem que, nesse momento que a luz acender, entender que semente você está plantando, que decisões que você está plantando, que atitude você está plantando, porque vai vir colheita disso aí, querendo você ou não. Então assim, quando é o tempo de Deus, querendo você ou não, vai chegar, cara. Se você fez o pré-natal, se você trabalhou certinho, vai chegar. Mas se você também está plantando, porque um monte de gente nem fez pré-natal, nem se preparou e nasceu. Então guarda isso no seu coração. É tempo de Deus acender a luz nesses dias, para que a gente tenha noção do que a gente está gerando, cara. Porque o que a gente está plantando, a gente vai colher. O que você está plantando, cara? O que você está plantando no seu casamento? O que você está plantando nas suas finanças? O que você está plantando no seu trabalho? No seu chamado, no seu ministério? Porque é exatamente isso que você vai colher. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Por outro lado, há tempo de matar e há tempo de curar. Existem coisas que não vão sair da nossa vida, é a gente que tem que botar para fora. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo lá em Colossenses 3,5 dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal, a prostituição, lascívia. Deus não vai matar isso por você não, Ele já fez a obra na cruz. Agora você que tem que se apropriar e fazer morrer isso na sua vida. Então tem coisa ruim que Deus tira, tem coisa ruim que a gente manda embora. Agora tem outras áreas que ainda dá tempo de curar. Essa palavra curar aqui, no original, significa tornar saudável. Ou seja, existem coisas que terão que ser destruídas, outras terão que ser consertadas. Então, eu quero falar isso com muito temor. Quero falar isso com muito temor. De repente, existem coisas na sua vida que você vai ter que dar um fim. Existem outras que você vai ter que buscar a restauração. Entende? Porque ainda que o Senhor esteja falando aqui que é um tempo que Ele determina, as ações sempre vão partir de mim e você. Porque se Davi adulterou no tempo que era para ele ir na guerra, ele adulterou porque ele escolheu não ir para a guerra e ficar em casa. Entende? Então, somos nós que vamos fazer esse processo acontecer. Somos nós que vamos tomar as decisões. Somos nós que vamos plantar as sementes. Olha que coisa interessante. Logo depois, o texto diz assim: há tempo de derrubar e há tempo de construir. Sabe o que significa essa palavra derrubar no original? Irromper. Violentamente, romper, sair do útero, do cerco. Então olha que coisa interessante. Existem situações na nossa vida que ainda que a gente esteja orando, ainda que Deus vai liberar uma palavra sobre nós, nós vamos ter que tomar uma atitude e romper em decisões. Você entende o que eu estou falando? Faz sentido? Quantas vezes eu recebi palavras, o próprio Palavra da Vida nasceu assim. Eu estava vivendo algo na minha vida, um vinho novo estava sendo derramado. E quando eu comecei a buscar Deus, a palavra foi muito clara: vinho novo em odre velho não funciona. Se você quer viver o vinho novo que eu estou derramando, você vai ter que se tornar um odre novo. Aquilo explodiu dentro de mim. Aquela decisão tinha que partir de mim. Eu não queria sair da igreja que eu estava. Eu não queria, a igreja estava cheia, estava tudo dando certo, porém havia um vazio, eu estava fora do que Deus tinha muito mais para mim. E eu tive que ter a coragem de ouvir aquela voz, entregar a igreja, vim aqui para esse lugar que era a minha casa e começar tudo do zero. Tenta imaginar. Como eu já falei aqui, pessoas amigas falaram
pastor, pensa bem, cara, eu tinha acabado de casar, você está casado agora, seu salário, como é que você vai começar algo novo, do zero? As pessoas falam que vão com você, mas depois não vão, e aí você fica na mão. Não, mas aí é que está, eu ouvi Deus falar comigo, e se Deus me chamou, é Ele que me sustenta. Eu não fui por causa de ninguém, eu fui porque eu entendi, a luz acendeu para mim, e naquele momento, chegou a hora que eu tinha que romper, eu tinha que tomar uma decisão. Consegue entender? Quem sabe você está orando um tempão, mas a coisa está esperando para acontecer um romper seu, uma atitude sua de fazer, cara, eu vou mudar essa realidade. Eu já orei, eu já me coloquei diante do Senhor, eu já jejuei, eu já fiz o processo, a coisa não acontece. Quem sabe é porque chegou a hora de você romper, de você destruir essa barreira que está na tua frente, de você tomar uma decisão, confiando no que Deus falou. Eu mais uma vez vou falar, é com muito temor que eu falo isso, porque eu já vivi várias situações de romper na minha vida. Quando eu fiz o primeiro Flecha Polida, foi uma decisão, 28 mil reais, mas Deus colocou no meu coração, 25 mil reais na época, mas Deus colocou no meu coração, pode ir, e Deus abriu o coração de várias pessoas que ofertaram, e quem ofertou? Jovens e adolescentes, e no final a gente conseguiu arrecadar 28 mil, o evento foi pago e ainda sobrou. Mas quantos pastores falaram, está querendo aparecer? Por que você não faz na igreja? Por que você quer fazer no melhor lugar da região? Porque eu ouvi Deus. Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Deus quer fazer algo novo nessa região. Quando a gente fez o Vem o Teu Reino, primeiro momento que a gente saiu no carnaval e foi para a rua, quantos pastores, olha lá a igreja que pula carnaval, até que eles viram, não cara, eles não pulam carnaval não, eles trazem a presença de Deus e cura, libertação, coisa que a gente não vê na igreja, está acontecendo no meio da praia, durante o carnaval, mas para a gente ver o que muitos não viram, a gente teve que fazer o que muitos não fizeram. O que significa isso? Romper. O que é romper? É fazer o que muita gente não faz, é fazer o que muita gente não tem coragem de fazer. Mas por que a gente faz? Porque Deus falou. Há tempo de derrubar e há tempo de construir. Essa palavra aqui é exatamente isso, reconstruir, levantar. E aí o que veio ao meu coração é que existem algumas coisas que só acontecerão na nossa vida se decidirmos romper com a barreira que nos paralisa. Da mesma forma, algo novo só vai acontecer se for construído. Não vai vir assim pronto. Você tem que dar o primeiro passo, que é o romper, e depois você tem que começar a investir, a edificar. E quando essa palavra aqui de construir é edificar. Quando você vai fazer uma edificação, tem todo um processo, amém? Sapata, cavar buraco, e nesse processo, inclusive da edificação, é um dos processos mais duros, que a gente menos vê resultado, gasta dinheiro pra caramba, e quando olha só tem um buraco. Mas é aquilo que vai sustentar o prédio que vai vir depois, amém? Mas o pessoal quer um negócio rápido, e é possível acontecer? É possível construir sem fundação? A Bíblia diz, é igual um tolo que construiu a casa na areia, é só vir a primeira tempestade, é só vir a primeira onda forte, é só o vento vir mais forte, que a casa cai, e a Bíblia diz, grande é a sua queda, mas aquele que ouve a palavra e pratica é comparado a um homem que construiu na rocha. Em que tempo você está, cara? É tempo de nascer algo na sua vida? Ou é tempo de morrer algo na sua vida? Será que algumas coisas estão indo embora da sua vida? Apesar de toda a sua luta, deixa Deus cuidar disso, porque às vezes há tempo de morrer. E quando chega essa hora, ainda que a gente esperneie, a gente clama, a gente busca, cumprir o propósito, não vai acontecer.
Não vai acontecer. Eu tive que tomar essa decisão quando a gente saiu do Zion. A gente fez de tudo, mas chegou uma hora que eu entendi, cara, eu me rendo, eu vou obedecer. Teve alguma coisa que eu não entendi, e não tem problema, eu vou voltar para o zero, e vou fazer o caminho de volta, e vou fazer o caminho de novo, porque se o Senhor é comigo, se foi Ele que me levantou, Ele vai me levantar de novo. Consegue entender? Então tem horas que a gente precisa aceitar. Morreu, cara, houve um aborto, e não é porque houve um aborto que você não vai ter mais neném. Sim ou não? Não, esse morreu, mas agora você pode gerar novamente. Amém? Você pode gerar novamente. Eu sinto de falar isso. Sabe, não fica triste porque algo se foi. Não fica triste porque por algum momento você foi imaturo e algo se perdeu. E um aborto aconteceu. É normal a gente ficar triste, sim. Mas lembra, nada é para sempre. Deita de novo e um neném vai nascer, outro neném, outro momento na sua vida, outro projeto de Deus na sua vida. Você só não pode se afastar do Criador, você só não pode deixar de continuar se relacionando com o Criador. Se um casal que sofreu um aborto, por causa disso, não querer se relacionar mais, porque vai que de novo a gente tem outro aborto. Quantas vezes a gente viu, a pastora Michele mesmo, teve 3 abortos espontâneos ali. Então a pessoa começa a ficar até com medo de engravidar, vou passar tudo de novo. E quantas vezes pessoas que sofreram essas perdas ficam até com medo de tentar de novo. Cara, eu vou passar tudo de novo. Não, cara. Deus é contigo. Por isso, pede a Deus, acende a luz. Porque se é o momento de gerar novamente, se você está nesse relacionamento com Deus, Deus vai fazer acontecer na hora certa. Amém, gente? E aí, queridos, em que tempo você está? Você está percebendo como é muito importante você entender os tempos de Deus e os processos de Deus? Vem com a gente no próximo vídeo, porque eu vou falar sobre tempo de rir e é tempo de chorar. Eu tenho certeza que essa série vai marcar a sua vida, então não deixe de assistir a todos os vídeos. Te encontro no próximo vídeo.